Olá, pessoal. Vamos começar o nosso vídeo com o oitavo, ou melhor, com o nono, desta vez, material exclusivo para os assinantes de Dagobah. O que é relevante nesta semana que passou? Na verdade, pouca coisa se modificou da semana anterior. Hoje há um jogo na conjuntura que é o PT tentando delongar o processo do impeachment no Senado e a maioria do parlamento querendo acelerar esse processo. Tudo isso é porque se sabe que o conjunto, vamos dizer assim, do governo Temer é muito vulnerável. Quanto mais tempo passar, quanto mais denúncias de corrupção acontecerem, mais vulnerável ele vai ficando. E ele não pode tomar medidas realmente sérias antes desta votação no Senado, não é? Porque se ele começa a fazer uma limpeza, vamos dizer assim, de natureza ética, embora essa expressão seja horrível, né? No novo governo, ele pode ter um revés na votação do impeachment, que não está muito folgada no Senado, não é? Existem três tipos de senadores, além dos que vão votar contra mesmo, do PT e dos partidos estatistas aliados, de gente do PMDB que é incorrigível, como Requião, e dos baianos, não é? Que votam em bloco junto com o governo da Bahia, não é? Existem três tipos de gente, quer dizer, tem os que estão se dizendo indecisos para fazer chantagem, para vender o seu passe mais caro. Tem os que estão indecisos mesmo, deve ser muito poucos. E tem aqueles que querem aproveitar essa indecisão como arma política para empurrar uma proposta de novas eleições, que é uma proposta absurda, não é? Porque, do ponto de vista constitucional, para haver novas eleições, seria necessário que a Dilma renunciasse e que o Temer também renunciasse. Não é? Interromper mandatos nessa altura é complicado, a não ser pelos processos constitucionalmente previstos, como é o caso do impeachment e da cassação da chapa no TSE, coisa que é improvável acontecer no curto prazo. Então, esses três setores, não é, com um deles representando a oportunista Marina, não é, o outro representando o próprio PT, porque, na verdade, a volta de Dilma e a convocação de novas eleições seria a saída para o Lula, né? Se ele conseguir ser candidato, vai ser muito difícil caçar uma candidatura, ou mesmo uma pré-candidatura, porque ninguém conseguirá explicar isso, nem dentro nem fora do Brasil, como um processo normal. Muito bem. Então, a conjuntura está marcada por esse jogo, essa queda de braço, vamos dizer assim, no Senado, os petistas tentando, de todo modo, delongar o processo, obstruir o processo, e os outros tentando manter prazos razoáveis. Não é? No entanto, eu estive conversando com vários atores políticos, estive em Brasília, conversei bastante com bastante gente, e cheguei à conclusão de que, dentro do Estado, vamos dizer, as pessoas não estão muito preocupadas, não estão mais imaginando que Dilma possa voltar. Eles estão querendo tocar a vida para frente, inclusive pessoas que trabalham no governo e que já trabalhavam, técnicos, não é, gestores, são simpáticos, que eram até simpáticos ao PT, eles estão querendo tocar a vida, eles não querem voltar lá atrás, parar tudo. Só quem quer isso é a militância,
não é? A militância que tem alguma coisa a perder, a militância ideológica e, em grande parte, a militância alugada, comprada, né? Como esses blogs e sites da rede suja, né? Que não querem perder a boquinha, não é? O financiamento público e tal, os ditos movimentos sociais, né? Tirando esses setores, que são francamente minoritários, né? A maioria das pessoas querem tocar a vida, né? Querem bola para frente, né? Então, esse drama que eu acabei de caracterizar, relatar, ele se dá assim nas esferas políticas, do embate político que está acontecendo nesse momento no Congresso. Não é? É uma situação difícil, não é? Porque nem o Temer consegue tomar atitudes concretas para sanear o seu governo, pelo menos tirar todos os investigados e até mesmo, não é, os citados, não é? Nem ele consegue explicar para a população por que ele não pode fazer isso. E ele não tem uma relação, ele não conseguiu estabelecer uma relação com a população. Não é? Ele não conseguiu estabelecer uma relação com as ruas. Ainda que as ruas estejam apoiando passivamente, né? Mas elas não toleram a corrupção, venha de onde vier. E as ruas não têm um entendimento profundo da diferença da natureza da corrupção endêmica da política, dessa corrupção do PT, que não tem muita coisa a ver com a corrupção endêmica, né? O que o PT fez foi parasitar a corrupção que já existia para proteger, né, os seus ovos, as suas larvas, dentro dessa corrupção. É quase um crime perfeito, é um plano perfeito, né? Porque quando a pessoa vai denunciar ou identificar algum ato de corrupção, ela vai ver que todos os partidos praticaram alguma corrupção. E ela perceber a diferença da corrupção que é própria de sociedades em que existe Estado, né? E que, portanto, existia na corte de Dario, na Pérsia, existia na Eclésia ateniense de Péricles, existia na Inglaterra de Carlos I, tanto antes quanto depois da sua execução, né? E existia no governo Lula e continua existindo no governo Temer, mesmo porque o governo Temer não é um governo de oposição nem um governo das ruas, é o governo das urnas do PT. É o governo da base do PT. Quem está governando o Brasil é a base do PT que até anteontem sustentava, suportava o governo. Né? Então é muito difícil alguém perceber que essa corrupção, que é própria, que a gente só não vai encontrá-la, por exemplo, entre os Yanomamis, que não têm Estado, né? Entre os Pirahãs, né? Lá nos afluentes do Madeira, né? Ou vai encontrar numa aldeia agrícola neolítica, e não tem sentido, não é? Sociedade que não tem Estado não tem o fenômeno da corrupção política, porque não tem política. Essa que é a questão. Agora, havendo política, seja regimes democráticos, sejam regimes autocráticos, haverá corrupção de atores políticos, haverá corrupção de grupos políticos. A corrupção é absolutamente necessária, não é? Em sociedades que vivem sob domínio de Estados. Não é? Mesmo porque a estrutura estatal é hierárquica. Não é? Você tem que subir, e para subir você tem que se agrupar. E é quase que impossível exigir que você não favoreça a um grupo que está em luta contra outros grupos para conquistar uma posição de poder. Não é? Então, essa corrupção, que é própria da política e que é própria das sociedades que vivem sob domínio de estados, ela pode ser maior ou menor. Quanto menor o capital social, na Somália, por exemplo, ela vai ser muito maior do que na Noruega, não é?
Quanto mais a sociedade é ativa, quanto mais a rede social é tramada, quanto mais as pessoas estão conectadas, sabem ler e escrever, têm acesso às informações, menor a margem de corrupção dos governantes. Mas isso não significa dizer que os governos, mesmo democráticos, mesmo em estados democráticos de direito, não sejam também oligárquicos. Todo governo é oligárquico, tem saída, né? O governo lá do Péricles, né, que era expresso pela Eclésia, pela Assembleia, mas que ele era protagonista durante um grande período, era oligárquico também. Né? A democracia pode mitigar, pode permitir que as pessoas identifiquem atos desse tipo, né? Como a corrupção. Mas ela não pode evitar. Né? A democracia é apenas um modo de regulação, não é uma salvação do gênero humano, da espécie humana. Né? Não é a redenção da humanidade, não é a retificação dos costumes, nada disso. A democracia é suja, é curva, não é? Ela não é nada que os autocratas sonham quando escrevem as suas utopias. Ela não é uma utopia, ela é uma topia. Né? Bom, colocado isso, quer dizer, fica difícil você dizer que existe uma outra corrupção que aparece não em virtude da existência de Estado e da política, mas que aparece quando grupos tentam assaltar o Estado, seja pela via eleitoral, seja pela via violenta, pela via dita revolucionária, pela insurreição, pela guerra. Quando isso acontece, aparece um outro tipo de corrupção que só pode ser exercida se houver banditismo de Estado. Né? Essa é a corrupção do PT. É uma corrupção, não é a corrupção normal da política, é a corrupção própria do banditismo de Estado, que precisa, para sustentar as suas estruturas paralelas, precisa de financiamento que não pode ser obtido por meios legais. Mesmo porque para ações que também não são muito legais, né? Que não são autorizadas pela lei. Bom, essa distinção é fundamental para entender a corrupção do PT. E o que o PT faz? Como ele sabe que é muito difícil explicar isso não é, amplamente, o que ele faz? Ele escondeu essa corrupção sistêmica, centralizada, coordenada, para financiar o seu projeto dentro da corrupção tradicional da política. Então, para você chegar à conclusão, para uma pessoa normal chegar à conclusão, que é a seguinte: não, todo mundo é corrupto, todo mundo é farinha do mesmo saco. Não é? E aí o cara não vê que a corrupção não é o projeto do PT, a corrupção é para financiar o projeto. A corrupção não é para o sujeito se locupletar, não é? Porque quando um ator político, um player normal da democracia, se corrompe, para que ele faz isso? Ou para se eleger, ou para se reeleger, ou para eleger algum parente, algum amigo, algum correligionário, ou para se locupletar, para se dar bem na vida. Mas isso também acontece na corrupção sistêmica do PT, porque os agentes que praticam a corrupção, eles também se locupletam, eles também enriquecem. Não é? Não se pode, dizia o Velho Testamento, amarrar a boca do boi que debulha. O boi está lá debulhando. Aliás, foi exatamente esse conflito que levou ao assassinato de Celso Daniel. Né? É legítimo pegarmos para nós, é legítimo enriquecermos, ou isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer apenas para financiar o nosso projeto. Né? As fronteiras, não é? Como são seres humanos que estão envolvidos, não é? As fronteiras são muito tênues. Não é? Então é difícil você, na fronteira, caracterizar o que está de um lado e o que está do outro. A Amazônia cinzenta aí. Mas, no fundamental, a corrupção
que serve a propósitos estratégicos, ela é diferente da corrupção do varejo. Importantíssimo isso. Então vamos ver um caso. Fidel e Raul não são pessoas conhecidas como corruptas, no sentido do político corrupto que rouba recursos públicos. Na verdade, eles praticam a corrupção num outro nível, no nível estratégico. Por exemplo, quando Fidel designou o general Ochoa, aliás, herói, não é, da Baía dos Porcos, da batalha, para se meter no narcotráfico, para financiar o regime, não é, ele estava praticando um tipo de corrupção totalmente diferente daquela corrupção do ator político, normal, vamos chamar assim. Não é? E como isso veio a ser descoberto pelos serviços de inteligência, ele então assassinou o general Ochoa e o LaGuardia, Tony LaGuardia. Foram assassinados em 1989, se não me engano, porque o Fidel entregou a cabeça deles. Agora vejam que esse tipo de corrupção é totalmente diferente da corrupção do Péricles, o ateniense, né, que nomeia um filho, que desvia o dinheirinho da construção lá do Partenon, né? É totalmente diferente. Agora, como explicar isso é muito difícil, não é? Porque, em geral, os atores que poderiam explicar isso, que estão em posições de destaque no governo, eles nem sabem explicar isso e eles nem podem, se soubessem, eles não poderiam explicar isso, não é? Só não deu certo essa estratégia de parasitar a corrupção endêmica para financiar o projeto através de uma corrupção sistêmica, que eu chamo, brincando, de revolução pela corrupção, né? Só não deu certo porque o ritmo de hegemonização ou de aparelhamento das instituições do Estado foi muito lento. Então, as instituições que ainda não estavam totalmente aparelhadas acabaram descobrindo, e foram um ou outro, né, fator, escândalo, e foram puxando. E a Lava Jato está aí, dando ritmo no cenário da conjuntura política, do desdobramento, do processo político. A Lava Jato continua aí porque a política não foi capaz de produzir algo em termos de autorregulação, não é? Capaz de salvar o sistema político que apodreceu. Não é? Não tem salvação mesmo, mas eles podiam ir mantendo esse sistema político. Então, como a política não é capaz, duas coisas acontecem. Ou uma coisa, na verdade, principal acontece. A chamada judicialização da política. Por que há a judicialização da política? Seja por recursos e ações no Supremo Tribunal Federal, seja no caso da Operação Lava Jato, da Operação Acrônimo e de outras operações semelhantes. É porque o sistema político não foi mais capaz de resolver as suas contradições endogenamente, o que é também um sinal inconteste da sua falência, não é? Então, é imprevisível o que vem por aí. Por quê? Porque o ritmo, quer dizer, o ritmo da Lava Jato, o ritmo judicial e policial, sempre mais veloz, estando sempre na frente das ações que são capazes de ser tomadas pelos atores políticos, deixa todo o sistema político vulnerável, não é? Sem capacidade de previsão, sem possibilidade de anunciar um caminho, não é? Porque amanhã os que estão anunciando podem ser presos, não é? Vários estão sendo denunciados, não é? Então é a polícia, é a justiça que está ditando as regras da política. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas é o que temos, não é? E porque nós temos um sistema político que se esgotou, em parte,
porque há uma crise mesmo do sistema representativo no mundo todo, uma crise da democracia inventada pelos modernos, não é? Mas, em parte, porque o PT acelerou tudo isso. A tentativa de implantar um projeto neopopulista, que foi o lulopetismo, que é um projeto essencialmente antidemocrático, numa sociedade complexa, não é, que não aceita essas vertentes bolivarianas e tudo mais, ela, por um lado, quando não se consuma, ela enterra todo o sistema político junto com ela. Então, isso é um detalhe importantíssimo para ser observado por nós. Então, até a próxima semana e um grande abraço.